Olá amigos do canal Maringá Esportes, então estamos aqui para mais um daquele pré-jogo que você já está conhecendo aqui no canal. E que pré-jogo, hein? Esse é o pré-jogo do jogo mais importante da história do Maringá até aqui. Inter de Limeira e Maringá, primeiro jogo das quartas de final da Série D. Quem vencer então dá um grande passo rumo à Série C. Então, jogo importante. Se você quiser então acompanhar nosso compiladinho de informações que a gente preparou para você sobre a Inter de Limeira e sobre o que esperar desse confronto, fique nesse vídeo que a gente vai mostrar tudo para vocês. Bora lá? Bora que bora. Galera, o jogo mais importante da história do Maringá. Vou te falar um negócio, esposa. Eu acho que nem se a gente subir para a Série B eu vou achar tão importante quanto subir para a Série C. São 64 times, sobraram apenas 8 e o Maringá está entre eles. E não só o Maringá, como a Inter de Limeira, velha conhecida desse ano do Maringá. Para quem não lembra, já se enfrentamos com eles antes. Vamos passar por aqui ainda, mas primeiramente vamos falar um pouquinho sobre a própria Inter de Limeira? Bora, Vitão, vamos falar da Inter. Importante, igual a gente falou da Portuguesa no último vídeo, é importante a gente conhecer nosso adversário para saber o que a gente pode esperar dele, né? Então a Inter de Limeira começou o campeonato e teve alguns números aí, né? Bons números a Inter de Limeira. Olha, começou muito bem. Começou embalada, invicta, não perdia. Não tomava gol? Não tomava gol, era bizarro isso, até se encontrar com o Dogão, né? Então na fase de grupos, a Inter de Limeira que teve 24 pontos anotados, 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E olha, uma dessas foi pro Maringá e um empate também, tá? Quem não lembra? Pois é. A Inter de Limeira veio muito forte, começou um campeonato muito bem, como a gente já falou aqui, só que depois do primeiro jogo contra o Maringá, que foi o empate lá na casa deles, que não lembra aquele 2x2. Foi 1x0 pro Maringá. 1x0 pro Maringá, perdão. Daí a gente começou a despontar entre eles, né? Isso. Ou não conseguiram mais se achar no campeonato e deram essa liderança pro Maringá. Então, primeiro, obrigado, Paulo, pela correção. Teve 1x0 do Maringá e depois o empate lá em 2x2 em São Paulo. E daí só deu o Maringá depois. A Inter de Limeira decaiu bastante na fase de grupos, é verdade. Quase caiu para terceiro lugar, mas conseguiu ficar em segundo e se encontramos de novo. Exatamente. E aí a Inter de Limeira vinha nessa decadência, né, depois que se encontrou com o Maringá. Mas nos últimos jogos, principalmente no mata-mata, a Inter de Limeira a gente tem que reconhecer aqui, é um time tradicional. E nessa crescente no mata-mata, a equipe vai criando casca e a gente tem que ficar atento a isso. Então eles ganharam do Avenida nos pênaltis, nos 16avos. 8x7, cara. E agora passaram pela equipe do Nova Iguaçu, vencendo por 1x0 fora de casa. Ou seja, tem que tomar cuidado. E só para falar algumas coisas a mais da Inter, então, que eu acho que é interessante a gente trazer aqui. Com certeza. Né? Os desfalques da Inter. Por que acontece? Tem desfalque? A Inter está com 5 desfalques e desfalques importantíssimos. Então, até a título de informação também, o artilheiro deles no campeonato é o Rafael Silva com 5 gols. E esse cara tá fora da partida. Tá fora? Tá fora porque assim, tá machucado. Então, além dele, né, a gente tem o lateral esquerdo César Moraes, volante João Paulo, o meio Juninho e o atacante Pedro Bortoluso também. São os outros desfalques da Inter para esse jogo. São desfalques consideráveis, mas que eles já estavam tendo esses desfalques. Então, a equipe vai vir como que veio para jogar com o Nova Iguaçu já. Então, esses desfalques já são conhecidos, já prepararam para jogar sem eles, sem essas pessoas nas últimas fases, né? Eu acho que só para pontuar um pouquinho, a gente fala de desfalque, mas sobra. A gente acaba brincando aqui, mas sempre desejando melhores para esse desfalque. A gente não quer a gente quer que seja uma competição super saudável. E óbvio, a gente faz esse vídeo aqui, gente, para respeitar o máximo possível a Inter de Limeira, que é um P de um time. Aí o Maringá tem que se preocupar sim, porque a gente sabe o que o nosso time pode fazer, só que a gente conhece muito menos a Inter de Limeira. A gente não acompanha igual o torcedor acompanha, a gente não acompanha igual a diretoria ou os próprios caras lá acompanham. Então por isso que a gente faz esse vídeo com muito respeito, porque por mais que os números ainda possam favorecer um pouco o Maringá, é verdade, porque a gente é líder geral e tudo mais, com certeza. A gente tem sempre que ficar com aquele pé atrás, porque sendo zebra ou não, a gente tem que se preocupar. E a própria competição traz isso, porque Exatamente. O formato mata-mata traz essa preocupação. Cara, não adianta nada o Maringá ter feito a primeira classificação geral, ter ficado primeiro do grupo, ter ganhado entre de Limeira lá na fase de grupos, se agora não fizer parte dele. Então o Maringá tem que fazer um jogo atento, um jogo concentrado. E só também para completar sobre a Inter. O Cezinha é o meio-campista dele lá, o dono do meio-campo da Inter. O Cezinha? Ex-jogador do Maringá, então assim, temos uma lei do ex aí. O torcedor do Maringá não gostava muito do Cezinha, mas pelo jeito, né, o torcedor da Inter gosta, porque é titular lá. Titular absoluto lá, porque eu lembro dos jogos que a gente narrou dele lá. Exatamente.
E aí, Vitão, bora falar da parte boa agora? Cara, vamos falar de parte boa Vamos. da parte que a gente conhece, né? É isso aí. Vamos lá, então, Maringazão. Nosso dogão. O nosso dogão, esse que é o time que já conta com 20 jogos e 16 vitórias, minha gente. É muita coisa aí No pra ano, conta. né? No ano, isso, gente. No Willie Davidson, Então, cara. o Maringá que já tem uma base muito boa, começou com um Paranaense muito bom, infelizmente não fomos campeões, só que o vice a gente já se acostumou, eu acho, e já tá de bom tamanho. Considerando Então, e daí começou a Série D. A gente não precisa falar tanto da Série D aqui, da fase de grupos, porque a gente acompanha, a gente sabe, a gente é torcedor, mas é sempre bom lembrar que a gente foi o primeiro lugar e agora estamos em primeiro geral. O Maringá que não tem desfalques muito significativos, igual a Inter de Limeira, óbvio, tem um ou dois, principalmente o Rafinha aqui também, só que não faz muito tempo que não volta e o time também se adequou muito bem a esses desfalques. Se não me engano, são até 2 mesmo só. Uhum. E na Série D, Pozão, como visitante, a gente teve 5 vitórias, Cara. e apenas 2 derrotas, cara. Mas com asteriscozinho, né? Até asterisco, porque, cara, olha, me dá até raiva de lembrar dessas 2 derrotas, porque o Maringá teve 2 derrotas, contra o Costa Rica do Mato Grosso do Sul e contra a Bendita da Água Santa. E as 2 derrotas só veio no finalzinho, nos acréscimos, então, pra mim, eu desconsidero. Eu falo que foi mental do jogador, eu falo que foi qualquer coisa, mas pra mim eu não considero essas derrotas, não. Então, em primeiro mesmo, mas assim, a verdade é, o Maringá vem como favorito, a gente tem que entender isso, o Jorge Castilho também entende isso, teve a pré-coletiva de novo e eles falaram muita coisa lá legal. A principal é que eles estão sabendo da importância do jogo, que eles estão com o mental em dia, que é super normal para eles estarem ansiosos, porque faz parte do futebol. Se não fizesse, a gente não ia amar tanto esse esporte. Mas uma pessoa bem legal também que passou por lá na pré-coletiva foi o Max Miller, o zagueirão do Maringá, que falou um pouquinho do gol que a gente tomou contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Que foi aquele gol de cabeça que o Maringá sempre vem tomando, não é de hoje, contra o Novo Hamburgo, teve também, a gente sabe, a gente reitera sempre, eu e o Pozão, cara, não pode bobear em mata-mata e esse gol pode ser decisivo. Qualquer gol nesse confronto pode ser o gol do acesso. Perfeito. E assim, ele falou lá, gente, foi um pouco de azar, é verdade, porque a bola teve uma parte desviada, só que foi um pouco de falta de comunicação, porque aconteceu tudo muito rápido e a gente acabou se perdendo. Só que, cara, é bem legal ver isso, porque o Maringá, mesmo ganhando, se preocupou com o gol que tomou e agora está se preocupando muito com o jogo que vem pela frente. Exato, e um ponto importante também é falar do Ronald, por quê? Porque o Ronald estava nessa dúvida se ia ser poupado para o último jogo, ele foi substituído no último jogo porque ele está pendurado. Então, se o Ronald tomar um cartão amarelo nesse jogo de ida, ele não joga a volta. Cara, é um desfalque de peso pro Maringá. Mas assim, eu acredito que tem que ir pro jogo mesmo, tem que pôr ele nesse jogo fora de casa, agora independente de tomar cartão, é força máxima. E o que a gente trouxer de lá é super importante pro jogo da volta aqui. Então é pensar jogo a jogo. Pensar primeiro o jogo lá, depois a gente pensa no jogo aqui. Então, vamos com tudo, coloca a Ronald, coloca todo mundo para jogar nisso daí. A gente tem que botar uma confiança também na nossa reserva, né? O João Oliveira lá, o zagueirão José Neto, sempre entrou bem. Então, ainda não teve a chance que teve, por exemplo, o Max Miller, gente, para quem não lembra, era reserva do Ronald, do Wesley, do Vilar. E hoje em dia é titularaço. Então a gente tem banco para isso, a gente tem que confiar no nosso banco, a gente tem que confiar nos nossos jogadores. Então o Ronald, se tomar amarelo, tudo bem. Eu tenho certeza que o Ronald é cabeça fria. Se tomar amarelo é porque precisou. Então vamos tentar confiar um pouquinho. Cara, e o Maringá também, como a gente estava falando, 5 vitórias. Então a gente é um visitante ingrato. Né? Então a gente espera que isso aconteça de novo. Né? O Maringá venceu o Patrocinense, venceu o Pouso Alegre, Santo André, Novo Hamburgo e Portuguesa. No caso, empatamos 2 com São José e com a própria Inter de Limeira, né? E a gente pode tirar um pouco disso da Inter de Limeira propriamente dita, que eles estavam muito bem no campeonato, deram uma decaída e depois subiram de novo nessa fase mata-mata. Só que não estão tão bem como está o Maringá. Igual a gente falou, passou no pênaltis em uma dessas ocasiões e depois passou apertado com 1-0 na outra. Então assim, não é um time que fez muitos gols, depende muito do seu goleiro, porque esse goleiro que já foi 2 vezes seleção da semana recente agora na Série D, então é realmente um paredão, porque até pegar o Maringá eram muitos poucos gols sofridos que a Inter tinha tomado, então realmente teve que ser um time melhor qualificado como o Maringá para dar um pouco de sufoco nessa Inter. Então realmente eu acho que a gente tem que se acostumar que a gente vai ser favorito, mas a gente não fala isso com desrespeito à Inter de Limeira. Então o jogo vai ser pegado. Dentro do campo realmente não existe favorito. Quando começou ali os 90 minutos, irmão, daí é Deus nos acuda. É mata-mata. Não tem mais dessa, não tem mais primeiro contra o último, não tem mais nada. Então assim, o Maringá é favorito, não é porque a gente gosta, é porque é fato mesmo, o Maringá primeiro geral do campeonato vai ser favorito. Então tem que saber trabalhar com isso e colocar isso para jogar a favor da gente.
São dois times que mudam muito, é verdade, então não tem como a gente trazer uma análise muito detalhada de como vai ser o jogo, de como vai acontecer realmente igual foi o Português, que repetia muito suas ocasiões. Então acho que depois desse primeiro jogo, se Deus quiser que o Maringá não saia com uma desvantagem muito grande, ou quem sabe até uma vitória, a gente consegue analisar um pouco melhor os dois times, ver e daí conversar um pouco mais sobre isso, que pode ser, cara, os jogos do acesso, se Deus quiser, Pozão. É isso aí. Então, só para completar, então, vamos falar dos outros jogos da Série D, porque caso, né, o Maringá avance, a gente tem aí outros adversários pela frente. Então, só para dar esse panorama também de como está o campeonato, estamos às oitavas de final, e os outros confrontos são Retrô e Brasiliense, jogaço, Itabaiana e 13, esses vão se enfrentar depois que avançarem. E na chave do Maringá, Anápolis e Iguatu, Inter de Limeira e Maringá. Aí esses se matam e avançam também. Na nossa visão, acho que a gente pegou a chave mais fácil. Mais fácil, entre aspas, né? Entre aspas, porque é tudo muito difícil aqui na Série D, são 64 times, cara. Exato. Mas eu acho que a gente tem um caminho bom para trilhar, então se confiar no nosso time. E é isso, Pozão. Dar boas energias, estaremos transmitindo o jogo. Exatamente. E torcendo muito, você pode acompanhar com a gente. Para isso, né, Vitão? Não esqueça de se inscrever no canal, acompanhar o jogo aqui, que é no sábado, às 16 horas. A gente começa o nosso pré-jogo antes, às 3h15, então você já acompanha aqui o nosso pré-jogo, já vai aquecendo para começar o jogo daquele jeito, porque é o jogo mais importante da história do nosso time e é muito massa estar acompanhando isso. Exatamente. Se você quiser agregar alguma informação que você sabe ou sua própria opinião, deixa aqui nos comentários que na hora do jogo, um pouquinho antes do nosso pré-jogo lá, a gente vai ler todo mundo aqui no comentário desse vídeo. Igual a gente fez no último. Igual a gente fez no último e a gente cumpriu, lemos todos. Lemos todos. Então é isso, gente. Para finalizar, falar um pouco dos nossos patrocinadores, Singular Marcas e Patentes. Se você quiser patentear o seu produto ou registrar a sua empresa, o que for, confie na Singular, gente, há mais de 20 anos em mercado nacional e internacional. E se você fala em ótica na cidade de Maringá, a primeira que vem à cabeça é ela, a Ótica Leonel, a mais tradicional da cidade, a que tem a maior qualidade, recomendada por nós da Maringá Esportes. Muito obrigado pela parceria, Ótica Leonel. É isso, gente. É isso aí. Até o jogo. Fui.